Birajara Silva de Souza, Beira da Vila em Arte, né? Porque nasci na Vila São Luís, em Duque de Caxias. Tenho 55 anos, nasci em 1963. Quer dizer, vou fazer 55 dia 8 de janeiro ainda, tenho 54. E é isso, sambista por opção, compositor e artista por devoção. Você nasceu em casa ou na cidade? Eu nasci em casa. Boa pergunta, ninguém nunca tinha feito isso. Porque eu tenho uma coisa do umbigo, né? Enterrado no quintal, essa coisa lá. Nasci em casa. Uma parteira chamada Dona Maria, que fazia o parto de toda a galera da minha geração, lá na Vila São Luís. Interessante. Qual o nome dos seus pais? Meu pai chamava-se Jair Pereira de Souza, era um mulato, né? Vamos dizer, mistura de índio com português, tinha 1,97 m, era um caboclo, né? E minha mãe, Maria Helena Silva de Souza, né? Casada com meu pai, que era filha de negros. Meu avô, Noé, né? E a minha avó, Filhinha, Bernardina, a gente chamava de Filhinha. E uma coisa interessante na minha família, nessa mistura, né? Nessa multirracialidade, é que a pessoa que tinha cultura na minha família era a minha avó negra, que trabalhava, né? Que a mãe dela foi criada numa fazenda em Cantagalo, e ela era dama de companhia das filhas do fazendeiro lá. Então ela contava que aprendeu a ler para contar história para as filhas dos patrões, né? E era uma pessoa que encheu a gente de conselho e mostrou o caminho. Qual era a profissão do seu pai? Meu pai era operário. Meu pai não sabia ler nem escrever, né? Engraçado assim que quando a gente era pequeno, eu levava comida para ele todo dia. Ele trabalhava numa olaria, numa fábrica de tijolos. E só depois que eu cresci é que eu fui entender o que era aquilo, que ele tinha carteira assinada e tal, mas se chovesse ele não tinha salário, né? Porque não dava para você cavar o morro para tirar o barro, para fazer o tijolo. Então os dias parados não eram pagos. E aí era uma dessas figuras que era daqueles que ganhava muito pouco e era ultra honesto, né? Olha, o homem tem que ter moral, você não pode fazer nada de errado, porque senão a sociedade te cobra, essas coisas, né? Eram pessoas que... Eu hoje, quando penso na minha música, eu não sei se foi um sonho, sabe, ou se foi um insight desses que a gente tem de bobeira, mas alguma coisa me leva a acreditar, assim, que quando eu vim para cá, me apontaram 3 famílias, sabe? Me deram as opções. Ó, isso aqui você vai ter uma grana, mas vai ter conflitos, esses e aquele. Essa aqui você vai ter que ter algumas coisas de ultrapassar pela dificuldade, assim, não financeira, mas ultrapassar outras dificuldades. Agora essa aqui não, essa aqui é totalmente miserável, assim, mas isso aí pode te dar a base que você precisa para ser a pessoa que você diz que quer ser. E assim, se eu tivesse que nascer de novo e me escolher outra família, aquela que era mais pobrezinha lá, e ainda seria a minha família de verdade. Assim. Sua mãe trabalhava? Minha mãe era doméstica, empregada doméstica, sabia ler um pouquinho por causa da minha avó, né? Mas assim, a minha avó mesmo, ela tinha mais 5 irmãos, eram 4 mulheres e o meu padrinho, né? Que era o único irmão dela, que era o meu padrinho, Marino. Família de negros, empregados domésticos, aquela cultura mesmo de você crescer para ser empregado doméstico, como a maioria das pessoas, inclusive daqui da Baixada, até hoje, você tem em várias comunidades pessoas que vão ser pedreiros, que vão ser ajudantes, porteiros, elas são preparadas, né? É incrível a Baixada ainda ter isso. E eu acho que eu sempre fui talvez a ovelha negra da minha região, porque eu nasci aí, sabe? Eu cresci aí com essas pessoas, mas, por exemplo, a minha avó, a dona Filhinha, eu me lembro que com 7 anos, a gente estudava naquelas casas que ensinava, né, que lecionava, eram filhos de professores, então dava as primeiras instruções, não cobravam nada para as pessoas que não tinham condição. Eu me lembro quando eu fui estudar em escola pública, a minha avó falou: Bira, o teu pai não vai ter condição de te dar material escolar e tal,
Mas isso não faz de você diferente dos alunos que vão estudar com você. Porque um dia eu cheguei reclamando lá, falei, não quero estudar mais não quero estudar mais não, porque todo mundo tem livro lá, eu chego, peço emprestado, ninguém quer emprestar e tal. Eu falei, calma, isso não é motivo para você abandonar a escola. Então ela passou a andar comigo, era 5 quilômetros de onde eu nasci até o centro de Caxias, onde tinha a biblioteca. Hoje essa biblioteca nem existe mais, mas foi engraçado porque ela me levou lá, devia ter 7 para 8 anos, falou, tudo que você precisa está aqui. Sabe? Você não tem dinheiro para comprar livro, mas você vai vir para cá, você sai da escola, vem para cá, estuda, e depois você volta e fazer as coisas. Você tem que me prometer que você vai fazer isso, porque essa é a única chance que você vai ter de ficar de igual para igual com as pessoas, porque o que diferencia uma pessoa da outra é o conhecimento, cara, não é a força bruta, né? E eu virei um rato de pesquisa, entendeu? Só fiquei triste porque quando quis fazer, com 18 anos, quis fazer jornalismo, tinha terminado o ginásio, então, queria fazer o ensino médio, vou lá para ver se eu faço, porque não tinha, hoje é comunicação, mas era jornalismo, né? E só tinha na PUC. Aí eu peguei o ônibus e fui para lá, falei, eu queria fazer um curso aqui de jornalismo. Você mora onde? Eu falei, eu moro na Baixada Fluminense. Meu filho, você mora muito longe. Eu falei, não, eu moro longe não, a minha universidade é que é distante de onde eu moro, mas o interesse é meu e tal. Ela falou, mas você não tem condição de pagar um curso aqui. Eu falei, não tenho, mas tem uma bolsa, né? Você quer dizer também que eu não tenho capacidade de disputar uma bolsa e tal. Mas eu sempre fui uma pessoa muito direta nas minhas coisas, mas muito insegura, né? Assim, de repente bate uma insegurança e foi ali que eu falei, quer saber, agora quem não quer mais fazer esse curso sou eu. A senhora está discriminando, está achando que eu não tenho capacidade, que eu moro lá na Baixada e tal. Ela falou, não, fez uma cara de nojo, assim, tipo, vai mesmo, azar. Aí eu saí de lá meio que chorando, assim. Eu acho que a música cai no meu colo por conta daí, porque eu queria fazer comunicação, jornalismo, para viajar, sabe, para ir para o Oriente Médio, porque eu achava bacana ver nos jornais os jornalistas de guerra que ia cobrir, né, África, Ásia, enfim, onde tinham as atrocidades. Eu queria ser jornalista para isso. Aí como não deu, aí acho que eu virei compositor para ter esse poder da comunicação, né? Da gente acabar se comunicando através da palavra, né? Assim. Então aí você finalizou seus estudos no ensino, seria hoje ensino médio? Ensino médio, Estudou em colégios públicos a vida inteira? Estudei. Aliás, na realidade, assim, eu tive meu padrinho era da aeronáutica, né? E ele me botou numa das escolas lá de Duque de Caxias, que vamos dizer que eram as escolas que não eram mesmo para pessoas como eu, entendeu? Assim, o Roberto Silveira, na época, era a escola que estudava os ricos da cidade, sabe? O meu padrinho era da aeronáutica, ele conseguiu me colocar lá, que era uma escola pública, através do conhecimento dele. E aí foi bacana, porque o desenvolvimento que eu tive ali, e o conhecimento com essas pessoas, tanto que os pais desses meus amigos até hoje são políticos lá, e alguns não quiseram nem enveredar por esse caminho, mas a maior parte são pessoas que têm uma outra condição social, né, na cidade. E aí foi isso. Sinceramente eu já quis fazer, porque eu tô escrevendo 2 livros, sabe? Eu sempre, primeiro que falei, não sei se eu faço letras, não sei se eu faço literatura, porque agora eu estou pensando muito assim, eu vou começar a ficar velho, né? E aí eu vou virar escritor, sabe? Assim, mas para escrever mesmo a Baixada, assim. Eu estou escrevendo um romance, chama-se Pelos Olhos de Neneca, que é um menino que, daqui da Baixada, como tantos outros, que nasce e vê os seus amigos morrendo, né? Assim, de forma brutal e tal, e acha que é só o seu lugar, que é desse jeito, que tem essas injustiças. Mas aí ele cresce, ele vai para a faculdade, ele se forma e aí cria asas. Então ele descobre que na realidade não é só a região dele, todo mundo tem esse, que é um sistema político de local, né, de região, enfim. Ou poderia até fazer sociologia, talvez, né, mas não sei. Você trabalha desde que idade? 14 anos. Na realidade, assim, somos 10 irmãos, né, ou éramos, porque 2 irmãs mais velhas que eu faleceram. Então a Leila em casa era assim, né? A gente
ia fazendo idade de trabalhar. No meu caso, a gente conseguia a vaga a partir de 14 anos e você podia trabalhar com carteira assinada. E aí eu me lembro que fui atrás de um vizinho nosso lá que trabalhava com refrigeração. E aí falei, cara, eu quero trabalhar, porque tem que ajudar lá. Mas tu não está estudando? Eu falei, não, vou continuar estudando. Vou estudar, passar para a noite, mas vou ver se eu consigo passar para a noite. E aí foi o maior problema, porque com 14 anos não dava para eu estudar à noite. Mas aí eu fui, conversei com o professor, falei, não, senão vai atrasar o meu estudo, eu preciso e tal. E aí eles conseguiram me passar para a noite. E aí eu estudava com pessoas bem mais velhas que eu, assim, que era engraçado, né? Eu peguei e falei, não, por causa do trabalho e tal. E aí, assim, eu comecei a trabalhar com refrigeração de automóvel, mas sujava muito a minha mão. Aí eu ficava com nojo, assim, para pô, tá as unhas todas pretas. Por isso, meu pai tinha maior implicância. Pô, aí trabalhei 3 meses. Aí tinha uma outra firma na mesma rua da Lobo Júnior, que trabalhava com automóvel também, mas era pintura. E aí você tinha que desmontar o carro todo, tirar banco, teto, tal, para aplicar um produto lá e tal. Aí eu falei, eu quero trabalhar aí, eu vou trabalhar aí, pelo menos não suja a mão, não sei o quê. E assim, me ensinaram em 3 meses, eu estava desmontando o carro, me colocaram para trabalhar numa concessionária da Fiat, ali em Lucas, na Divi, que agora é Ford, né? Mas antigamente era Fiat. E aí eu virei, assim, fui trabalhar lá, um encarregado lá no setor de capotaria. Me viu trabalhando, eu já estava com 15 anos. Aí ele falou, tu ganha quanto aí? Eu falei, eu ganho tanto. Ele falou, você não quer vir trabalhar aqui não? Eu te coloco aqui como profissional. Eu falei, mas eu só tenho que fazer 16 anos ainda. Ele falou, não, mas eu te coloco como profissional aqui porque seu trabalho é muito bom, você é dedicado, eu trabalhei sozinho o dia todo, não sei o quê. Eu falei, porque eu tenho família, né? Assim, tal. Eu falei, E aí eu peço demissão de onde eu trabalho e entro como profissional, 80 e pouco, na Fiat, e lá na Divi. E aí, cara, eu começo a ganhar, tipo, sei lá, 2, 3 salários mínimos, que era muito mais do que qualquer uma pessoa da minha idade ganhava. E isso foi uma revolução na minha casa, aquela coisa de comprar móveis e, sabe, organizar a casa de minha mãe e tal. E trabalhei lá até a época do Exército. E foi justamente quando teve uma crise danada no setor automobilístico e tal. E aí eu tive que sair para me alistar. E aí minha mãe era louca para eu servir, eu queria fazer isso para agradar ela e tal. Aí eu saí de lá. Aí eu nunca mais consegui arrumar emprego com o salário que eu ganhava, porque tinha outra crise no país e tal. Aí eu saí de lá, fui trabalhar com gráfica. Foi quando eu fui tentar, já tinha terminado o ensino médio, fui tentar fazer a faculdade. Aí não rolou, aí eu fui trabalhar com gráfica. Aí trabalhei na Thomas de la Rue, uma empresa que fazia dinheiro lá no Caju, que depois virou a Casa da Moeda. E assim, se eu continuasse lá, eu talvez fosse transferido para a Casa da Moeda, né? Aí provavelmente hoje eu não seria artista e tal. Mas foi uma coisa bem bacana, porque assim, sempre trabalhei no que quis. Aí pronto, quando não consegui mais arrumar emprego com o salário que eu tinha, aí eu fui trabalhar por conta própria, virei representante comercial. Aí trabalhei todo o processo de música, na realidade, que eu tive de forma amadora, ela se deu, eu já casado, né, e trabalhando com representação. Eu trabalhei representando uma empresa lá do Rio Grande do Sul, de ferramentas aqui no Rio, né, a Gedore. E aí tinha uma vida razoável, né? Assim, criava minha filha mais velha, a gente morava de aluguel e todo esse processo de despesa familiar. Porque assim, minha mãe morreu, eu tinha 18 para 19 anos. Foi quando eu fui lá fazer o curso, aí não deu, que eu queria fazer faculdade. Aí a gente não tinha condição, foi uma realidade mesmo, não tinha como pagar. Aí eu fui tentar ir para o Exército para
fazer um mimo para ela, né? Que ela dizia que o sonho dela era me ver fardada. Aí eu sobrei do exército, fui fazer prova para fuzileiro naval, aquelas voluntárias e tal. E aí passei em segundo lugar, porque só os 5 primeiros iam ser selecionados e tal. Aí ela morreu, assim, teve um mal súbito e morreu. E aí eu nem quis ir, né? Porque eu só ia para ela, como era voluntário. Aí, não, vai, cara, tu vai ser um bom fuzileiro. Eu falei, não vou não, melhor ficar por aqui. E aí pronto. Aí o samba me tomou, né? Tomou conta de mim. Porque assim, a gente fazia samba, na realidade, antes mesmo de eu pensar em trabalhar com isso, mas por prazer, sabe? Assim, compor eu já tinha descoberto que era uma coisa bacana de se fazer. Os versos sempre pintavam assim, principalmente quando eu queria falar alguma coisa que me aborrecia. A minha poesia, ela sempre teve uma coisa dessa, da contestação mesmo, né? E aí a música sempre vinha por aí. Eu falei, pô, mas eu nunca pensei em música profissional porque, assim, o universo da gente, por exemplo, aqui na Baixada a gente fazia música para a dona tiazinha lá, o marido dela era pedreiro e morreu, não deixou pensão, não deixou nada. Aí eu ia lá e falei, aí tia, como é que tá? Pô, tá bravo, Birinho e tal. Você não sabe cozinhar, não sabe? Faz umas comidarias aí, eu vou trazer uma galera para tomar uma cerveja aí. A senhora vende umas comidas e tal. E aí, 1 mês, 2 meses, tinha 300, 500, 1000 pessoas naquele quintal. E aí eles colavam com a velhinha lá e acabavam roubando ela, tadinha. E aí era assim, uma coisa assim muito louca, né? Essa coisa de administrar um empreendimento. Isso começou a me chamar a atenção, porque eu vi acontecer umas 2 ou 3 vezes as pessoas que a gente ajudava. E como eu nunca ganhei um tostão assim com música, a gente tinha essa coisa, como todo mundo, eu gosto de música, eu faço música, mas eu tenho minha profissão, entendeu? E tal. Eu falei, tá. E aí um dia eu conversei com o Luiz, falei, cara, e lá no portão dele, ele falou, Bira, vem cá, deixa eu falar uma coisa com você. Eu falei, o que é? Ele falou, cara, você é um cara que sobreviveria de música, cara. Você é uma pessoa organizada, você tem um discurso. Aí eu, falei, tá me tirando, Luiz, tá de sacanagem, né? Ele falou, não, cara, eu tô falando sério. Eu falei, viver de música, cara, ninguém consegue viver de música, cara, mas você consegue. Porque você tem todo, é todo organizado para isso e tal. Aí eu comecei a pensar o seguinte, bom, eu sou representante por profissão. E se eu vendo qualquer produto, eu posso vender o Bira da Vila, porque eu sempre vi o Bira da Vila como um produto. Sabe, assim, você tá entendendo? Assim, para mim o Bira da Vila, o Birajara Silva de Souza é o cidadão, sabe, um cara que paga impostos. E o Bira da Vila é um artista, um personagem lá para os olhos de quem não conhece, porque assim, as pessoas me ligam assim, encantadas com o meu trabalho, porque pesquisam sobre mim. E aí se você fala, não, cara, mas eu sou tão quanto todo mundo, as mesmas mazelas. Não, mas você não, você é diferente. E aí pronto. Eu falei, então tá, como é que eu faço? Ele falou, pô, vamos fazer um show. Aí no dia 19 de agosto de 1998, eu fiz um show lá no Teatro da Praia, na Francisco Sá, em Copacabana. Teatro lindo, já tinham se apresentado Milton Nascimento, Elis Regina, todos os grandes artistas da música popular brasileira se apresentaram lá no Teatro da Praia, né? Lá na Francisco Sá. O Nelson Sargento até mora nessa rua até hoje. E eu falei, então tá, então eu vou fazer um show. Aí meus amigos que iam nas rodas que a gente fazia em Caxias, falei, vou fazer um show lá em Copacabana, só com música minha. O cara ia lá, é mesmo, não sei o que, começamos a vender ingressos e tal. O Luiz Carlos me apresentou um produtor lá, amigo dele, né? E aí eu falei, pô, então tá, então, vamos aí, vamos ver, né? E aí começou, cara, porque assim, foi um dia mágico, assim, aquele dia, porque aquele dia, na realidade, me introduziu no meio artístico, propriamente dizendo. Porque o que aconteceu foi o seguinte, esse produtor, que o Luiz Carlos me apresentou,
ele tirou de mim todo aquele conceito do artista e do empresário, sabe? O cara é maior pilantra, assim, foi o maior safado comigo. E aí o louco foi que o seguinte, ele falou, o cara vai fazer aí, então eu vou te botar um produtor. Aí fui conversar com ele, falei, então, como é que a gente faz para ver o teatro? Você vai lá ver o teatro para mim? Eu falei, não, eu não vou ver teatro nenhum não, cara. Eu vou te dar o nome do cara e você vai lá e conversa com ele. Aí me deu o nome lá do Djalma Marques, que era o empresário, eu acho que até hoje é empresário da Leni Andrade. E aí eu falei, tá bom, porque eu nunca tinha feito show, eu falei, então isso aí é uma coisa que cabe a mim, né? E aí eu cheguei lá e falei, eu sou o Beira da Vila, eu queria fazer um show lá, eu sou compositor e tal, eu queria ocupar o teatro. Aí ele ficou me olhando assim, desconfiado. Mas você já fez algum show? Eu falei, não, nunca fiz não. Essa na realidade é a minha estreia como artista. Eu quero saber se a minha música é boa, ou se eu dou continuidade a uma carreira, ou então se eu paro logo com isso e vou fazer outra coisa. Ele falou, mas você nunca se apresentou? Eu falei, não. Você não se incomoda de você ir lá em casa? Eu falei, não me incomodo não. Não, mas deixa eu explicar por quê. Porque a minha companheira lá, sabe, a gente sempre faz análise das pautas do teatro, aí seria bom que você conversasse com ela também e tal. Mas não tem ninguém te produzir não? Eu falei, tem, fulano e tal, tá. Aí eu falei, esse cara tá cuidando de você? Eu falei, eu fui apresentado por um amigo e tal. Ele falou, cara, agora eu tô entendendo, ele mandou você aqui, né, não sei o que. Eu falei, Bira, toma cuidado. Eu falei, não, tá bom, já vou tomar cuidado. E aí fui na casa dele, aí foi engraçado que a mulher dele, né, uma senhora Sandra, muito simpática, falou, Bira, o Djalma falou de você, falou que você é compositor e tal. Eu falei, vou fazer um show aí para ver se as minhas músicas valem a pena, não sei o quê. Aí ela falou, eu queria ouvir uma música sua, escolhe uma aí que você vai cantar lá. Aí eu falei, cara. Tá, aí passou uma música chamada Natureza e Sintonia. Aí eu falei, vou cantar. Eu falei, tá, tem várias músicas, mas uma das músicas que eu vou cantar lá é essa, né? Aí comecei a cantar, manhã tão linda, o colibri, beijando as flores no jardim. Missão cumprida, a Margarida se apaixonou pelo jasmim. Até o céu se curvava ao mar, que humildemente agradecia. Era a natureza em sintonia. Ao te contemplar eu dizia amém. Por vir de dentro de mim tanta felicidade, se o mal perecesse, reinasse o bem, e assim permanecesse para a eternidade. Ao longe se ouvia o dedilhar de um pinho, era o poeta Cartola cantando com Nelson Cavaquinho. Lindas canções e vem no ar, feitas com amor e com carinho. Alvorada no morro, as rosas não falam, esse mundo é ruim. Aí ganhei o teatro, né? Lindo, não sei o quê, deixa ele. Aí, assim, aí nasce o Bira da Vila. E aí foi uma saga, né? Porque se o Máriozinho Lago, meu querido e adorado amigo, o Osias, lá de Maricá, e o Fabinho, filho dele, não tivessem chegado lá, o show não tinha rolado, né? Porque esse produtor, que não vale nem a pena citar um nome, não apareceu lá, né? O cara só apareceu na hora de fechar o caixa e pegou a metade do dinheiro e me deixou sem pagar os músicos. Falou que esse era o trabalho dele como produtor. E essa foi a primeira experiência que eu tive como artista profissional. Aí a partir dali eu falei, bom, agora é o seguinte, se a música não pagar as minhas contas, eu também não quero ser artista. Eu quero, sabe, eu sou artista porque vivo do meu trabalho artístico e isso me faz artista. Mas essa coisa da ilusão de, sabe, ficar zanzando e você não ter noção do que você faz, nem a importância, porque na realidade a maior parte do compositor de samba é de uma ingenuidade, assim, é de uma pureza, né? Aí tem tudo a ver com formação, com tudo, mas tem um mercado que explora, entendeu? Que esse é que é o problema. Aí assim, eu virei meio que maldito nessa história por conta disso. Aí respeitado e adorado por uma porção de gente, mas assim, para o meio, assim, para quem produz e quem cria esse universo, pô, assim, a gente está
vivendo hoje um processo assim, que sempre viveu o samba, né? Mas de exploração, assim. Para você tocar nas rádios, você tem que se submeter a fazer shows de graça para as rádios, para o cara te tocar uma vez por semana, de 15 em 15 dias, ou de uma vez por mês, um programa que é semanal, né? Porque assim, mas o cara não vai, tudo que a gente chama não vai, porque o cara quer cobrar lá 20, 30 reais num clube fechado para fazer um show da rádio, e aí quer que você vá lá de graça, né? E todo mundo vai de graça com a ilusão de, não, que eu vou tocar uma vez por semana lá na rádio do cara, como se isso projetasse qualquer artista, né? Num processo de rádio. Por isso que eu te falei, na minha cabeça, assim, mesmo com toda essa mídia, a música a gente ainda não sabe, logicamente, ninguém vive sem música, né? Mas basta você ver o processo de jazz e blues nos Estados Unidos, que foram engolidos, né, pelo mercado mais jovem e outros ritmos, e ritmos mais modernos, mais populares. O samba é a mesma coisa, né? Isso pode acontecer, assim, não que vá acabar o samba, mas criar como forma de mercado mesmo qualquer samba, qualquer gênero. Porque, na realidade, essa renovação, o que manteve sempre o samba em evidência foi o rádio, que chegava na casa de todo mundo, no subúrbio, de toda parte do país, né? Uma vez eu me lembro que eu cheguei em Florianópolis, fui fazer um show lá, e um amigo lá meu, que inclusive viabilizou, porque a irmã dele era vice-prefeita lá, e a gente foi lançar o disco Canto da Baixada lá no Teatro Municipal de Florianópolis. Aí ele falou assim, Bira, tu tá preparado para fazer um show aqui em Floripa? Eu falei, tô. Aí vou parar é o seguinte, aqui, se você não conquistar a plateia até a quarta música, acho que era todo mundo levantar e ir embora. Eu falei, pô, eu quero e tal. E fui para lá com a banda. E aí pronto, né? O teatro lotado, assim, a gente muito bonita. E aí quando chegou na terceira música, um samba chamado Vou Trabalhar, que eu terminei de cantar, todo mundo levantou, né, para aplaudir. Aí eu falei, nossa, vai todo mundo em bando, assim, embora. Mas foi para aplaudir, né? E foi assim a conquista, né? Foi bom, agora está cumprida a missão. Porque assim, né? Eu sempre vi o samba como o meu negócio, sabe? A minha profissão, o meu trabalho. Mas para isso, eu tive que me aperfeiçoar, eu tive que, sabe, aprender, eu tive como funciona, eu tive que ver a minha arte como um objeto de conquista, tá? Assim, que não adianta só eu subir lá no palco e cantar uma música porque eu sou o Calbi Peixoto. Não, tem uma relação de empatia, sabe? De carisma, de talento. E assim, essas coisas elas são desconstruídas no mercado que a gente vive. Um produtor, ele quer ser o dono do produto dele, né? Mas ele quer manter. Aí tem uma série de coisas, de bebida, droga, enfim, e essas relações que é uma realidade, mas que todo mundo quer, né? Que o sonho de todo mundo é ascender artisticamente. Uma vez uma pessoa falou assim, Mira, mas e aí, essa relação de televisão, de não aparecer na televisão e ser tão cobrado, né? Eu falei, pô, eu vi uma entrevista uma vez, se não me engano, do Roupa Nova, no Jô Soares, com uma discussão do que é fazer sucesso e do que é ser famoso. Porque a discussão do ser famoso, o pessoal do Roupa Nova dizia, bom, a gente faz sucesso há 20 anos, porque a gente está fazendo um show, por exemplo, em Minas Gerais, aí hoje vai a terceira geração, os filhos, os netos das pessoas que foram a gente quando jovem. E agora, quando a gente chega lá, quando a gente vai para lá, tem sempre um grupo. Aí ele deu um exemplo, por exemplo, Raça Negra. Hoje é o grupo que leva 20 mil pessoas para um show. Aí no ano que vem é o Michel Teló, entendeu? Assim, essa relação do mega, ela tem uma rotatividade muito grande. E aí acaba pirando o próprio artista, porque o cara se acostuma com todo aquele glamour da mídia, sabe? E quando perde tudo aquilo, aí pira o cabeção, né? Porque e agora? O que eu vou fazer se ninguém me conhece mais e tal, ninguém me rasga? E eu sei lá, eu acho que o sucesso é quando eu vou a Minas Gerais, a galera vai e segue meu trabalho, sabe? Eu vou para o Rio Grande do Sul, vou para Florianópolis.
nessa, não só você gravou suas músicas, você já deu para outras pessoas gravar? Não, assim, na realidade o primeiro samba gravado meu foi em 92, 93 na realidade, quando a Jovelina lançou um disco chamado Vou na Fé, que ela gravou um samba meu chamado Sorriso de Banjo, uma parceria minha e do Fidelis Marques e do Melodia Costa. E esse samba, ele estourou em todo o Brasil, né? Foi um samba que virou, até hoje, referência nas rodas de samba, que é uma homenagem que a gente faz ao banjo. Quando ouço um banjo bem tocado, fico todo arrepiado e nem sei o que me dá. Ao chegar o tom em meu ouvido, eu me vejo comovido, com vontade de cantar. Lauê, laiá, de cantar, lauê, laiá. Esse samba estourou assim na voz da Jovelina, me tornando um artista reconhecido assim no meio, né? Embora, assim, logo depois veio um processo dos pagodes, que era samba também. Eu sempre falo isso porque todo mundo, houve uma época que todo mundo falou muito sobre a questão de pagode, o que é pagode, o que é samba. Eu acho que tudo é samba. E foi um gênero das gravadoras que foi investido um dinheiro muito grande, que deu pé e todo mundo acendeu, até por conta do próprio samba, porque havia uma certa negligência, né, na postura dos sambistas daquela época. E aí depois eu gravei, aí passou, com esse movimento dos pagodes, me pediram para fazer por encomenda 3 sambas, aí eu fiz, fomos levar uma gravadora lá, que tinha uns produtores, estavam produzindo Negritude Júnior, Só para Contrariar, e aí nós fizemos as músicas e fomos lá levar. E aí quando chegamos lá, a condição da gente gravar as músicas era de nós botarmos 3 compositores em cada música da gente. Aí eu não topei, porque assim, aí era essa relação que eu virei meio maldito no meio, que uma edição custava 300 mil reais, entendeu? Só que assim, mas é compositor que mora lá, não sei, o cara não tem noção disso. E como eu trabalhava com isso, eu quis saber como funcionava o mercado, como era a questão de distribuição, sabe, de direito intelectual, de propriedade intelectual, porque o Sorriso de Banjo, eu tive que editar a música, né? E aí fui perguntar lá ao editor, falei, mas por que essas letras são tão pequenas? E eu não consigo ler. E era um contrato que você assinava, você passava a propriedade intelectual da tua obra por 75 anos para o editor. Quer dizer, foi o que eu te falei, eu sou contestador, entendeu? E aí eu falei, mas cara, tá bom, e por que eu não recebo esse dinheiro? Assim, você tem um adiantamento, porque é sobre cópias vendidas. Então o disco anterior vendeu 1,5 milhão de cópias. Então tá bom, esse valor aqui é referente a essa obra. Tá bom. E aí, para eu receber aquele dinheiro, o cara queria colocar mais parceiros, porque aí distribuiria aquele dinheiro. Eu falei, não, mas a obra não é minha. Então, aí falou, então você nunca mais vai gravar com ninguém, cara. Ou você faz isso aí. Eu falei, então tá, então eu nunca mais vou gravar com ninguém. Tu não vai gravar minha música, pede outro cara para fazer e pronto. E aí fui embora, e aí não gravamos. E aí eu também não quis mais fazer. Então foi um período de 90, da década de 90, que foi osso assim, pro pessoal de samba. Que eu até vi uma certa crise assim, perante os compositores, porque só sobrou o Zeca, se eu não me engano. Naquela década de 90, eu até gravei com a Jovelina, mas a Jovelina, o último disco que a Jovelina gravou foi depois de mim, do que eu gravei com ela, só fez mais um disco. Então, provavelmente 94. E aí, assim, só tinha o Zeca mesmo, assim, que permaneceu junto aos grupos de pagode, né, que estouraram, assim, no Brasil todo e tal. E aí eu vi um período dos compositores como eu hoje, assim, muito, muito sombrio, todo mundo passando muita dificuldade. Mas aí depois abriu, assim, brecha de trabalho em São Paulo. Eu fiz show no Világio Café, um lugar que cabia 80 pessoas, mas que o ingresso custava 190 reais, 200 reais, e o cover artístico era tudo para o artista. Então a galera ganhava um cachê bacana,
e aí começou a ter pontos de apresentação. E aí a minha carreira, na realidade, ela se consolida por conta disso, porque aqui no Rio eu passei a não ter muito espaço, mas também não é nem perseguição, não. Eu não vou dizer para você que foi perseguição, não. Porque o que sempre me passou pela cabeça é o seguinte: o Rio de Janeiro sempre foi o berço do samba, entendeu? Então, assim, tá todo mundo aqui, né? Tá aqui, você vai ao centro da cidade, você esbarra com todo mundo. Então, é natural que haja uma disputa nas casas que tinha, né? Nesse circuito, e aí vem a exploração. Aqui, na realidade, o cachê mais baixo de todo o país é aqui no Rio, de samba. Mas porque aí vem essa justificativa, porque aqui é o berço dessa história. Então, assim, as casas, está todo mundo ali à disposição. Então, se você quisesse ganhar um dinheirinho, você ia para fora. Depois, eu não consegui gravar. O Sorriso Band virou uma referência. E aí, em 2003 ou 2004, eu faço, na realidade, faço em 2001, com o Serginho Meriti, meu querido parceiro, a gente compõe o Daqui, o Dali e o de Lá, que foi um samba assim, emblemático, porque a gente estava fazendo samba aqui em São João, na casa da mãe dele, em 2001, e aí ele falou: pô, cara, eu tô com uma ideia de fazer um samba e tal. E é assim, é preciso mexer e misturar, o daqui, o dali e o de lá, pois o nosso tempero tem samba, tem shot, lá. Falei: pô, Meriti, dá 3 dias, cara. Vamos fazer uma pesquisa disso aí, vamos falar dos ritmos e danças no Brasil, porque, cara, a gente tem uma diversidade, uma riqueza tão grande, rítmica e de dança também, que a gente podia colocar tudo isso numa música. Eu me lembro que eu fui fazer essa pesquisa lá no... Tá vibrando aqui? Lá naquela biblioteca ali do Brizola, ali do lado do Campo de Santana, ali, na Presidente Vargas, em 2001. E aí fui lá no setor de ritmos e danças, fiquei lá 3 dias. E aí volto para casa do Meriti com 400 e poucos ritmos e danças. Agora a gente vai ter que dar um jeito de fazer a música a partir daqui. E o Meriti é tão gigante quanto poeta, quanto músico, né? E aí a gente decidiu pegar os ritmos e danças mais conhecidos de todos os estados brasileiros, para não deixar ninguém de fora. E aí nasce o Daqui e o de Lá, um samba grande pra caramba, um samba difícil de ser cantado, mas que quando a gente terminou de compor, me lembro como se fosse hoje, né? Tipo 7, 8 horas da noite, aí o Meriti falou: olha só, Bira, a gente precisa dar um abraço para comemorar o samba que fizemos. Eu falei: por quê, Meriti? Ele falou: porque nós acabamos de fazer um samba que, mesmo se ninguém gravar, e a gente sair cantando por todas as rodas aí que a gente for, em pouco tempo vai estar cantando em todas as rodas do país, cara. Eu falei: que isso, cara? Eu falei: cara, nós acabamos de fazer um samba de sucesso e tal. E olha que eu tô acostumado a fazer isso, viu, Bira? Aí eu falei: jura, cara? Tal. E aí fiquei muito feliz. E aí foi uma saga, assim, porque esse disco, essa música, foi a primeira música escolhida do disco do Zeca Pagodinho naquele ano, de 2001, que era o disco para 2002. E aí a música vira o Luiz Fernando Viana, que era um jornalista da Folha de São Paulo, faz uma biografia do Zeca Pagodinho, né? E aí, eu não sei por que cargas d'água ele coloca na 3ª página essa história, porque a música já estava dentro do disco. E aí o Serginho Meriti um dia foi com o Claudinho lá na casa do Zeca Pagodinho, e aí falou: pô, Meriti, mostra aquele samba novo pro Zeca. E o Meriti falou: não vou mostrar não, porque o Zeca já escolheu um samba meu e do Bira lá, que já tá até fazendo arranjos e tal. Aí tá, então tá. Aí depois o Zeca passou de novo, ele: pô, canta aquele samba de novo aí, cara. Pô, canta samba pro Zeca aí, cara. O Zeca tem que ouvir aquele samba. O Zeca foi embora. Aí na 3ª vez ele me disse: se eu fosse você, eu mostrava aquele samba pro Zeca. O Zeca: porra, cara, vocês são muito chatos. Canta essa porra desse samba aí. Aí o Meriti cantou, né? O Deixa a Vida Me Levar. Eu já passei por quase tudo. Que virou hino da seleção brasileira, né? E foi a música que carregou o disco, que estourou, né? Prova, assim, da sensibilidade musical do Zeca, de escolher repertório.
E aí pronto, aí a música sai do disco, mas já está dentro de um livro que todo mundo que gostou de samba no país todo encontrou uma referência daqui ou dali ou de lá, sem estar no disco. E aí eu fui a São Paulo fazer um show, me lembro que o nego me cercou lá, o cara canta essa música, tá todo mundo doido para saber da música e tal. E aí a música realmente estourou. E aí eu estava fazendo um show em São Paulo, aí a Isis Sans, mulher do Moacir Luz, me viu cantando lá. Aí ela falou, pô, cara, você não quer fazer parte lá do DVD, né? Vai fazer um CD e o DVD lá do Renascença Samba Clube lá e tal. Vai lá, Bira, vai lá cantar esse samba lá. E aí a gente gravou lá no DVD, né, do Renascença. Depois o Luiz Carlos da Vila e o Cláudio Jorge gravaram um disco chamado Matrizes. Por causa dessa música, né, a música foi o mote deles gravarem vários gêneros musicais, assim, calango, shot, chachado. E o daqui de lá estava lá. O Toque de Prima também, o grupo gravou e deu o nome do disco chamou Daqui, o Dali, o de Lá. E hoje acho que um dos sambas que eu tenho aí de mais gravado, assim, mais regravado, se bem que Sorriso de Banjo também. E assim, Então Leva, que foi o último samba, assim, com alguém importante, assim, né? Que o Zeca Pagodinho não gravou o Daqui, o Dali, o de Lá em 2001, mas em 2008 ele grava o Então Leva, uma parceria minha com o Luiz Carlos da Vila. E a música, assim, a gente só não ganhou o prêmio da música, isso eu falo sem modéstia, porque eu não editei a música. Eu fui castigado, assim, porque a gente ficou em segundo, ela foi considerada a segunda melhor canção do ano do prêmio da música. Mas não foi o primeiro porque não estava editada. Porque aí eu também falei, bom, agora, já que não tem mais... Não é nesse processo, a edição te força a passar por propriedade intelectual. Você na realidade, assim, porque você, por exemplo, vou te dar um exemplo óbvio. Se eu pegar hoje uma música do Noel Rosa, por exemplo, e quiser transformar no hip hop, quiser transformar em qualquer gênero musical, distorcer totalmente a canção, eu posso fazer isso porque agora a obra do Noel é de domínio público, não pertence mais. Mas, por exemplo, o Canto da Baixada. Eu gravei o Canto da Baixada e tem 4 músicas. Deus da Música, Helena, Se é Pecado Sambar e Fala Viola, se eu não me engano, do Eloy. E assim, eu não consigo prensar mais discos, porque toda vez que eu vou prensar, eu tenho que pedir autorização ao editor. Aí ele me cobra tipo R$1.600 para liberar cada 1.000 cópias de cada música dessa, porque pertence a um editor, só que a família não recebe esse valor. Os caras não repassam esse valor para a família, entendeu? Que essa é a grande injustiça do samba, a prestação de contas, entendeu? Que aí é que o Mira da Vida vira burocrático e tal, porque eu falo, pô, tá, mas você vai lá conversar com um cara, e assim a sociedade também. Para você ter uma ideia, eu perguntei lá, falei, vem cá, esse samba aqui do Secundino Silva, o Helena, tinha retido lá, de direito retido, média 300 e poucos mil reais. Por quê? Porque naquela época, como hoje ainda, a maior parte dos compositores, hoje até tem edição, não, que eu vou fazer uma música para ganhar uma grana, que já não tem mais. Com a falência das gravadoras acabaram com isso. Mas assim, o cara vendia, porque o que é edição? O que é propriedade intelectual? Quando eu assino um contrato desse, que eu passo por 75 anos para o editor, eu continuo o autor da obra, eu só não negocio mais ela. Então assim, por exemplo, um disco que vendeu 1,5 milhão de cópias, para cada faixa, por exemplo, no disco do Zeca Pagodinho, em 2001, era R$90 mil por faixa, devido à quantidade de disco que o Zeca vendeu no disco anterior. Então, se eu assinasse, eu e o Meriti, a gente ia ganhar R$40 mil, já descontado o imposto de renda e tal, beleza, R$40 mil para cada um. Mas, durante muitos anos, aí eu boto o Luiz Carlos da Vila nesse bolo e outros grandes compositores, que esse valor, chegava lá na editora, o cara dava um contrato a eles e dava R$30 mil.
ainda faziam uma piada, falavam assim, não pode dar muito dinheiro para esse povo não, porque assim, se você der 30, com 10 ele compra um carro, com outro 10 ele mobília a casa e o outro 10 ele bota na poupança até gravar outro samba. Essa era a piada que era feita por editores. Eu estou falando isso porque assim, a música te leva a muitos caminhos, sabe? E assim, como eu sempre fui uma pessoa boa de debate e tal, eu gosto encontrava essas pessoas no caminho, aí começava a conversar e tal. E aí meu pai sempre brincava, né? Falou assim, você quer conhecer uma pessoa de forma profunda e concreta, toma um porre com elas, né? Porque aí, assim, o porre, as pessoas se libertam, né? Assim, e tal. E aí eu virei meio que essa coisa, assim, e essas coisas só... Aí eu falava assim, tá, mas essa era uma informação que eu não precisava saber, né? Assim, porque é tão cruel, né? Assim, eu falo, pô, então é isso. E aí isso está voltado mais para o negro, entendeu? Assim, para o compositor negro que ia lá e tal. Aí tem altos folclores, não, fulano recebeu e fez 3 dias de festa, não sei aonde, pagou cerveja para todo mundo. Você vai ouvir 1000 histórias dessas de compositores antigos. Mas era baseado nessa lógica, entendeu? E aí eu falei, pô, para que eu fui saber disso e tal? E aí comecei e tal. Falei, eu ainda quero fazer um livro, assim, a respeito disso, desse universo, sabe, assim, principalmente do autor de samba, porque eu fui ver o pessoal de forrós e tal, mas aí tem até a ver com o Gozagão e o parceiro dele que era advogado, né? E aí tem sempre uma coisa de moralidade nessas coisas, o sertanejo, o próprio pagode, sabe? Os pagodeiros são pessoas que as sociedades, as editoras, elas conseguem bancar isso de forma honesta, entendeu? Essas pessoas ganham dinheiro recebendo o que é normal, mas no meio do samba não. No meio do samba é triste e assim. E aí eu tenho essas coisas, aí comecei a discutir isso, porque o daqui e o dali e o de lá, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu defino assim, né? Essa coisa da honestidade operária, né? Da honestidade do subúrbio e tal, porque o pessoal da EMI me prestou um estúdio para eu fazer, levado pelo Luiz Carlos da Vila, para eu registrar a minha obra. E aí, quando passou das 30 músicas, assim, que todo mundo viu a qualidade das músicas, aí a menina chegou para mim e falou assim, Bina, agora não vai dar mais para a gente ceder o estúdio para você não, porque a diretoria está reclamando e tal, e falou que para a gente te dar o estúdio você tem que fazer um pré-contrato. Aí eu falei, o que é um pré-contrato? Não, você tem que se comprometer que você vai assinar as tuas músicas. Eu falei, mas eu não vou me comprometer com isso, cara. Eu não sei nem. Só se vocês gravarem 10 músicas minhas por mês, se você me prometer que você faz isso, não, mas não dá para fazer. Eu falei, então tá. E aí eu já comecei a ficar aborrecido porque eu achei que já estavam querendo, assim, sabe, me impor uma condição e me fazer de idiota. Aí eu falei, tá. Aí quando a música não entrou no disco do Zeca, aí o Arlindo e o Sombrinha estavam gravando um disco. Aí parece que o Zeca indicou a música para o Arlindo e aí o que aconteceu foi o seguinte, é que a música estourou, assim, eles gravaram a música e eu editei a música lá na EMI e depois que eu editei a música, o disco não saiu, não rolou o disco. E eles me deram lá um adiantamento de 17 mil cópias, uma parada assim, de R$2.000, R$1.000 e poucos, um negócio assim. Mas a música não rolou. Aí um dia teve uma proposta de gravar e tal, eu falei, o cara quer gravar, como é que... Não, você não pode autorizar mais a música não. Quem tem que autorizar somos nós. Aí eu peguei e falei assim, tá, mas a música é minha. Não, é que você tem um débito com a gente aqui de R$10.000 e poucos. Não, R$7.000 e poucos. Eu falei, como assim? Foi um adiantamento aí de R$1.800. Pô, por que isso chegou a 10? Não, a não ser, porque é juros. Então foi mais juros pior do que o agiota. Então foi o seguinte, eu vou arrumar esses R$7.000 e vou comprar minha música de volta. Porque eu não vou perder a minha música para vocês por causa de...
Aí, não, mas não é assim que funciona, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou mover uma ação contra vocês, cara, eu quero minha música. Quero minha música de volta. Não, Bira, calma aí e tal. Aí eu fui atrás de um advogado e falei, cara, está acontecendo isso, não tem como reverter. Ele falou, tem, não sei o quê. Enfim, aí eu descobri como é que era o mercado. Aí me lembro que eu fui conversar com o Luiz Carlos, pelo amor de Deus, Bira, não se mete com o editor não, que isso é uma máfia. Os caras podem até mandar matar, não vão tocar a gente nunca mais. Eu falei, cara, é mentira isso, os caras. São multinacional, cara, que na realidade os caras dependem da gente, produzir música para eles. Aí tem um depoimento até que eu acho muito legal da Marisa Montes, no DVD dela, que ela fala que ela chegou em Paris, lá na gravadora dela, e foi conversar com o diretor lá, fazer algumas reclamações de como era tratada aqui e tal. E os caras piraram, né, o cabeção, pô, como é que é, mas isso não pode. Mas essa relação de Brasil, né, de tratamento de artistas aqui no Brasil. E é isso, cara, essas músicas da gente pelo caminho. Aí tem outras músicas, como o Valeu, que foi uma homenagem que eu fiz ao Luiz quando ele morreu, e também toca em todo o país, assim, nas rodas, a galera toca. Deixa eu te fazer 2 perguntas mais diretas. Você se acha um operário de samba? Sim, sim. Sim. Eu sou um profissional dessa arte, né? Assim, e que na realidade quer ser visto como um, entendeu? Quer ter respeito por isso, quer que as pessoas entendam que na realidade o processo artístico, né, ele está muito. Se você pegar o que é arte, né? Você vai pegar cinema. Eu até estava conversando, estava fazendo uma falação outro dia numa escola, aí eu peguei e falei, pô, se o cinema é a 7ª arte, quais são as outras 6 para os alunos? Né? E como essas coisas se inserem na sociedade, como elas geram recursos, né? E assim, a música para mim é a minha profissão, entendeu? Assim, compor é um dom, sabe? Assim, a arte de compor eu tenho convicção que eu não sei de onde vem, porque não é sempre que eu quero fazer uma música que eu consigo, sabe? Eu até tenho hoje experiência suficiente de pegar uma encomenda, pegar um tema, agora mesmo eu estou fazendo uma trilha para um documentário de um amigo meu. Mas aí você pega o roteiro e aí você, a partir dali, você desenvolve uma canção baseada naquele tema, então. Mas, assim, você tem todo um processo, né, de compor, que a gente não sabe de onde vem e tal, a inspiração. Agora, a questão de cantar, você tem que se aprimorar, você tem que fazer canto, você tem que aprender a tocar o instrumento, você tem que ter tempo de música, presença de palco, carisma. Tem todo um processo aí ligado à profissão, entendeu? Ligado ao trabalho. E qual a influência da Baixada na sua canção? Toda a influência, né? Porque assim, a Baixada, na realidade, ela me despertou querer ser um artista reconhecido da Baixada Fluminense, porque eu queria mostrar o outro lado da Baixada. Porque o lado ruim é o que mais se discute. É onde tem mais negros, sim, é onde tem mais negro analfabeto, sim, onde morrem mais negros entre 14 e 17 anos, sim. Mas, cara, tem tanta coisa bacana. Eu fiz um encontro chamado Baixada e Arte, numa parceria com o SESI, 2011 e 2012, em Caxias. Ocupamos o SESI de Caxias, teatros, espaços para exposição, quadras, assim, sabe? Todos os cantos que a gente teve lá, teve exposição de arte, literatura, teatro infantil, juvenil e adulto, música, todos os gêneros, e toda a Baixada. A gente juntou 168 artistas daqui da Baixada em 4 dias de apresentação, assim, lá. Que essa é a minha glória, assim. E teve um fato muito interessante, que teve uma apresentação, uma oficina do pessoal lá da MC, que é uma escola de música lá de Vila dos Sete, não sei se você conhece. E aí teve uma oficina com crianças de 8 até 14 anos, se eu não me engano, e devia ter mais ou menos 18 a 20 crianças no palco, e a plateia, assim, né, o teatro lotado, todas as cadeiras lotadas, no chão lotado de crianças, porque não deu para todo mundo, e eles começaram a fazer uma apresentação tocando só música brasileira, tocando gêneros musicais de todo o país. E aí, cara, passou pelo Nordeste, tocando calango, chachado. Cara,
as crianças se viram naquelas crianças da mesma idade e todo mundo danou a chorar, né? E aí eu sento no meio delas e começo a chorar também, porque, sabe, falar, cara, valeu. E se não acontecesse mais nada de bacana na minha vida, eu tenho certeza que isso essas crianças nunca mais esquecerão, porque eu não esqueci. Na realidade, no meu bairro, lá na Vila São Luís, na Santa Luz, tinha um cinema. Quando eu me lembro que eu fui a primeira vez no cinema, eu tinha 9 anos. Eu fui ver um filme desses romanos, sabe? Hércules ou aquelas coisas lá no telão daquele, que eu falei, mas como é que funciona isso? O que é aquilo ali? Esses homens são desse tamanho? Não, e aí meu primo me explica que tudo aquilo é um estilo de arte e que tudo aquilo é uma encenação, são roteiros, são cenários, são pessoas que estão ali interpretando aquele personagem. Eu falei, pô, então eu posso fugir daqui e ser uma pessoa dessa. Então esse pode ser um caminho. E aí também, por conta das amizades do meu colégio, eu vivia com o pessoal do meu bairro que não teve a mesma condição da escola que eu tive, e também com aquele povo de lá. E aí a gente cresce com esses dois mundos. Quer dizer, quando eu faço 16, 17 anos, eu arrumei uma namorada que era advogada, já era um pouco mais velha que eu, e aí ela me leva para ver uma peça. Eu já com 16 para 17 anos era muito magro e alto. E ela me levou para ver uma peça. E aí eu fui ver Hair. Cara, quando eu cheguei lá, que eu vi todo mundo pelado, homem e mulher, em cima de uma mesa, sabe? Eu falei, nossa senhora, que isso? E todo mundo, sabe, liberto ali. Isso é arte, cara. Eu falei, Sabe, eu descobri um outro mundo, assim, que a gente tem chance, assim, de transcender essas coisas, né? E tá aí. E a gente sempre tem uma manifestação artística, seja ela do que seja, de pintar, de cantar, de futebol, sei lá, sabe? E a Baixada tem isso, né? Eu acho que ser daqui, quando todo mundo... Agora não, agora é moda ser pobrezinho, agora é moda a gente vir do gueto, mas a gente tinha vergonha de dizer que era da Baixada. Não, eu não. Falei, então eu sou da Baixada sim, sou lá e moro lá, viu? É isso. Você faz mais o que letra? Os dois, porque na realidade assim, mas a minha veia musical, ela é percussiva. Eu não toco instrumento de harmonia, mas aprendi a tocar percussão, porque a minha tia tinha um centro de umbanda, né? A idade que eu tenho de nascido, de vida, aliás, ela tem feita de santo. E a minha mãe era mãe pequena desse centro. Embora eu nunca compreendesse muito aquela coisa lá, aquilo tudo, na realidade, era um grande encantamento, assim, para mim, porque era um centro de umbanda e tinha uma coisa que eu via algumas coisas lá que eram meio assim, né, me assombrava de uma certa forma e me deixava muito curioso. E depois que eu fiquei adulto, assim, é que eu descobri que as perguntas que eu fazia para minha mãe, ela não sabia responder cientificamente, porque todo o conhecimento espírita dessas pessoas era ancestral, era passado de pai para filho e tal.